Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme, né, estar com vocês aqui nessa tarde chuvosa aqui em Santos, né? Depois do almoço, tem que estar muito regado a café, né? Pra gente estar acordado nesse momento, mas é um prazer enorme, mais uma vez, na presença de vocês, enfim, que participam da luta, né, pelos nossos direitos, os trabalhadores, e que, né, nos últimos tempos tem sido cada vez mais necessária, né, porque muda um governo às vezes cai e a gente, né, passa por situações em que os direitos parece que vão se exaurir e acabar, né, e vocês são os nossos é, gladiadores, se a gente pode dizer assim, dos direitos trabalhistas, tá? Quando o Galvanese me chamou para fazer essa conversa, né, com vocês, enfim, sobre um tema que muito me interessa, tendo em vista as transformações, as consequências que a gente tem visto no mundo, né? Eu aceitei de bate-pronto porque eu acho que a gente tem que falar cada vez mais sobre China, BRICS, enfim, o que acontece no mundo que impacta diretamente aqui em coisas mínimas, tais como um pãozinho na padaria. Então, nesse sentido, eu sou o professor Luiz Fernando Mocelin Sperancetti, sou professor do curso de RI, Relações Internacionais, aqui da Universidade Católica de Santos. Tem um grupo de pesquisa, né, com cerca de 17 alunos, com alguns docentes, inclusive, que participam das reuniões. Tenho uma formação inteira na área de relações internacionais, fiz um mestrado na PUC, um mestrado na USP, ou seja, dois mestrados, doutorado, fiz parte do Brasil, parte dos Estados Unidos, especializando-se em China, né? Estudo China desde 2017, para ser exato, né? Tem o livro publicado, né, sobre Rússia, do Vladimir Putin. Agora vai sair um próximo ano que vem. Inclusive, a gente pode fazer um lançamento aqui sobre o processo de abertura chinês, né? Tive uma experiência também na CEPAL, nas Nações Unidas, em Santiago, enfim, a velha tradição nacional desenvolvimentista, do Prebisch Furtado. Sigo essa linha, tenho lado, né, em relação à economia, o papel do Estado, desenvolvimento, direitos, mercado interno, industrialização, né? E tive uma participação também no governo federal, conforme acho que o Gavanese já disse, enfim, na assessoria internacional da presidência, né? Em 2015 e 2016, no auge daquela bagunça toda. E de lá para cá, enfim, eu tenho me dedicado mais à academia, né? Tive uma experiência recentemente, 2023, na China, morando na China, trabalhando num banco na China. Então, assim, a China, do meu ponto de vista, já é o presente, né? E eu gostaria de começar já essa conversa com vocês, perguntando a vocês o que vem à mente quando a gente fala de China. Muita gente, BRICS, Moeda virtual. moeda virtual, tecnologia, que mais? Em- em- Oi? Vacina, Covid, né? O vírus chinês, né? Segundo um maluco aí, né? Ou seja, a China tem uma múltipla visão que ela transmite a nós, né? Quando a gente pensa em China, a gente pensa em muita gente, de fato, tem muita gente, o país mais populoso do mundo até ano passado, agora a Índia passou, né? Quando você olha em termos de crescimento econômico, um dos países que mais cresce, né, no mundo, hoje tem outros países que crescem mais, mas se você pegar de 1978 para cá, mesmo com a pandemia, é o único país do mundo que cresceu ininterruptamente. Na pandemia de 2020, o único país que cresceu no mundo, 1%, foi a China. O resto, né, recessão. Se você pegar do ponto de vista tecnológico, né, você, por exemplo, vai lá para a Califórnia, Vale do Silício, aquela papagaiada toda lá, dos empresários, tecnologia, né? A China tem hoje um Vale do Silício dela. E esse Vale do Silício se chama Shenzhen, né? Quando você vai lá, você vê uma coisa que é inacreditável que eles estão fazendo. Em Shenzhen você tem as novas tecnologias disruptivas que estão vindo impactando o mundo inteiro. Por exemplo, 2023 estava na China, eu morei do dia 20 de abril a dia 19 de dezembro de 23 em Xangai. E nessas viagens que eu fiz por lá, Hong Kong, Shenzhen, enfim, Hunan, meu celular já era 6G.
da Huawei. 6. Tecnologia já disponível 6G. Os chineses desenvolveram o 5, já estão aplicando comercialmente o 6, e agora, esse ano, estão lançando satélites para concorrer com a Starlink com o 7. Só no Ceará tem amigos. Porra! Os caras, né, meu? É assim, não, e estão desenvolvendo isso por quê? Porque agora os carros sem condutores, que a Tesla tem já e eles estão desenvolvendo, precisam de transmissão de dados em alta velocidade e estão inaugurando o 7G com uma constelação de satélites que está rivalizando agora com a Starlink. Quando a gente pega, então, crescimento, tecnologia, população, as empresas chinesas, né, que desenvolvem toda uma infraestrutura, e aí entra uma coisa que é fundamental, que é por que a China está fazendo tudo isso? Né? Por que com a morte do Mao em 76 e 2 anos ali de interregno, em 78 o grupo dirigente liderado pelo Deng Xiaoping assumiu o poder com esse projeto? Qual que é o projeto? Né? E aí a gente tem que olhar Elias Jabbour, tem que olhar, enfim, talvez o grande teórico do processo de reformas e abertura, que é o Shifu Lin, que é um chinesinho, acho que é menor que o Big. Né? Um cara, você olha para ele assim, mas foi o cara que pensou em tudo, ele aconselhava o Deng. Qual que é a ideia deles? Era até 2049 a China ser um país de renda média. O que é um país de renda média até 2049? 2049 por quê? 100 anos da Revolução. Né? Quando eles completarem 100 anos, eles querem ser um país de renda média. 100 anos da Revolução, visando o quê? A superar definitivamente o século de humilhações. De 1849 até 1949, quando a Revolução é vitoriosa, eles passaram 100 anos sendo humilhados. Primeira Guerra do Ópio, Segunda Guerra do Ópio, invasão britânica, invasão de todo mundo, até que vem o Mao e quebra isso. Deng Xiaoping e seu grupo, liderado aí intelectualmente pelo Shifu Lin, né, fazendo todo o processo de abertura a partir de 78, eles fazem esse processo, você vê a mentalidade de longo prazo, para chegarmos em 2049, termos soberania política, militar, econômica, tecnológica, quando completarmos 100 anos da Revolução. Aí vem a questão, o que é um país de renda média na visão desses caras? Imaginemos o seguinte, o PIB per capita brasileiro hoje gira em torno de 9 mil dólares. 215 milhões de pessoas, você pega o PIB, divide por isso e dá o PIB per capita. Os chineses já superaram a gente. Né? Então você pega o PIB chinês, divide pela população de mais de 1 bilhão, dá o PIB per capita em torno de 10 mil dólares. Eles querem chegar a 33 mil dólares de renda per capita. Eles estão em 10 mil hoje. Então você imagina a quantidade de riqueza, a quantidade de produção, serviços, oferta de bens e serviços para a população de um modo geral que esses caras querem produzir para chegar nesse nível. É a renda média da Itália. E a grande questão é, se você olhar os planos quinquenais, todas as metas, a gente está no 14º hoje, todas as metas colocadas são cumpridas. E é muito provável que eles cheguem lá. Para chegar nisso, eles estão implementando o quê? Aquilo que é o socialismo com características chinesas. Né? O que é o socialismo com características chinesas? O socialismo, segundo o Lenin, lá, né, no Estado de Revolução, o clássico texto dele, usei muito esse texto na minha tese de doutorado, o Lenin coloca algumas coisas que o Estado deve fazer, que é o quê? Primeiro, controlar os meios de produção de grande monta. Né? A indústria, setor bancário, enfim, tudo aquilo que vai levar ao grande desenvolvimento. Porque para o Lenin, o capitalismo ele tem que ser uma ferramenta para algo. Que eu acho que é aí que, né, muita gente se embanana em tentar explicar a China dizendo que é socialismo ou só capitalismo. Aquilo lá é um socialismo com características chinesas, e quando você olha o estado da revolução do Lenin, está lá a explicação. Então os chineses controlam hoje todo o sistema financeiro. Por quê? Para você canalizar recursos para a grande indústria, para a produção de bens e serviços cada vez mais intensivos em tecnologia, você precisa de capital em escala cada vez maior, que nem dizia o Marx. À medida que o processo produtivo avança, à medida que há uma complexificação da economia, você necessita cada vez maior dose de capital para o quê? Avançar. A economia capitalista é essa massa, né, de moer gente, mas que necessita cada vez mais de recursos para avançar.
Os chineses controlam todo o sistema bancário. O sistema bancário chinês é totalmente estatal. Com exceção de alguns bancos ali que atuam na margem, que tem capital 100% privado, que não estão no sistema oficial, mas a maioria dos bancos são estatais. E é uma segmentação muito forte. Por exemplo, você tem 3 BNDES atuando setorialmente, um para a indústria, um para a agricultura, um para a tecnologia, e essa tecnologia junto com exportações, financiar a longo prazo tudo isso. Você tem também os Big Fours, bancos, o Bank of China, que vai financiar, enfim, de um modo geral a população, mas você tem o Banco de Agricultura, o Banco da Indústria e o Banco do Comércio Exterior e Tecnologia. Então, há um planejamento a longo prazo para tudo isso. E o grande detalhe, e é talvez aqui, né, que os chineses, no momento em que eles avançam, que eles vão para frente em 78, é o momento em que a gente vai descer, e dentre os motivos do nosso fracasso, eu acho que até como sociedade nesse sentido, apesar de a gente ter muita coisa boa, é a política monetária. Se você olhar o Brasil hoje, tem a segunda maior taxa de juros do mundo, real, só atrás da Turquia. Né? Essa excrescência que você, empresário, sei lá, uma pessoa, sei lá, o Big quer fazer um puxadinho, enfim, na casa dele, você paga, não é a Selic, é a taxa de mercado 100% ao ano. Né? Você vai fazer qualquer coisa, você paga uma fortuna para esses bancos, porque a taxa de juros do Brasil, seja Selic, seja a de mercado, é uma fortuna. Tem muito bancário aqui, sabe o que eu estou falando. Né? Na China é o contrário. Na verdade, lá eles têm uma política fiscal, o Estado gastando, e há uma falácia de que, na verdade, tem que fazer superávit primário. O Brasil é um dos poucos países do mundo, junto com a Alemanha, que buscou o superávit primário e fez, desde o governo Lula. Se você pega as 20 maiores economias do mundo e a China incluído nisso, há déficit fiscal cada vez mais crescente. Se você pegar o nível da dívida pública, o Brasil é um dos menores. Né? Você pega o Japão, está mais de 200%, Estados Unidos está mais de 100%, a Itália, enfim, os países desenvolvidos têm uma dívida muito grande. E os chineses, eles fazem uma política fiscal também expansionista, visando a induzir o gasto público, induzir os setores econômicos. E faz isso por quê? Porque à medida que a dívida pública chinesa aumenta, ela é pouco onerada porque a política monetária dá suporte. Dá suporte de que forma? Taxa de juros baixos. Quanto que é a taxa de juros na China hoje? A nominal. Algo em torno de 3%. E detalhe, tem muito bancário aqui, assim, pode até soar uma loucura que eu vou falar. Mas quando você olha, por exemplo, os depósitos e os empréstimos na China, o Big, por exemplo, tem lá 1 milhão de yuans, vamos supor, o cara tá com uma grana ali, né? Ele vai colocar no Bank of China ou algum banco chinês, a taxa de juros que ele vai ganhar é tabelada. Ou seja, se a taxa básica está 3, né, que é a taxa de empréstimo, então ele vai ganhar, sei lá, 2, né? Para você não ter um spread bancário muito alto entre o que o banco pega e paga para quem emprestou o dinheiro para o banco e quem vai tomar esse recurso. E aí o custo do crédito se torna mais baixo. Ah, mas isso, né, não gera problema de inflação. Se você olhar a taxa de inflação chinesa, também é totalmente controlada. E quando tem inflação, eles fazem o quê? Aumentam as importações para reduzir o preço, por exemplo, dos produtos. Então, é esse mecanismo, uma política fiscal expansionista, o Estado gastando, induzindo os setores, investindo em empresas, as empresas estatais que nem diz o Lenin, fazendo as grandes obras, fazendo o grande investimento para o grande desenvolvimento, que faz com que a China tenha a maior rede de trens de alta velocidade nos últimos 15 anos. Saiu do nada para hoje ter mais de 15 mil quilômetros de trens de alta velocidade. Para vocês terem uma noção que é isso, os Estados Unidos, a única malha de alta velocidade é na costa leste, na região de Nova York, Washington, 800 quilômetros. Os chineses fizeram mais de 15 mil. 15 mil quilômetros. Você corta a China. E quem fez isso? As empresas estatais. As grandes empresas estatais que criam, né, avanços, abrem a fronteira da acumulação de capital, porque é isso que elas também buscam, mas essas empresas atuam de forma não capitalista. Muitas vezes você não tem demanda para um determinado setor,
Mas você vai lá e cria toda a infraestrutura necessária para que quando chegue alguma demanda, a estrutura já está colocada, instalada. Então, essa é a grande questão da China. É um mix de um Estado não capitalista que faz investimentos que serve ao capitalismo, mas não objetivando lucro, investimento em infraestrutura, por exemplo, logística, né? E que, por outro lado, tem liberado as forças capitalistas para o quê? Trazer aquilo que o Lenin fala também, que foi implementado na NEP. Né? Quando você vai estudar a NEP, você fala, tá ali o caso chinês. O grande desenvolvimento não capitalista, com as empresas estatais atuando nele. Você tem o capitalismo sendo liberado naquilo que é a busca do lucro pelos pequenos empresários. Pequenos empresários, a gente trata aqui a Huawei, no caso da China. Né? Uma empresa que vai utilizar do capitalismo, vai investir, vai, enfim, pegar os engenheiros e trazer aquilo que o governo chinês quer, inovação tecnológica. Se você olhar a China em 1978, o comércio exterior da China era 1/10 do que era o do Brasil. 1978. Se o Brasil exportava 100 bilhões, a China exportava 10. E hoje? A China tem um comércio exterior de mais de 3 trilhões. E a gente está parado ainda em 400. E se você olha... o comércio exterior chinês é cada vez mais o quê? Intensivo em tecnologia, produtos de alto valor agregado. Você tem agora carros da BYD, você tem celulares da Xiaomi, Huawei... Enfim, você tem uma parafernália de coisas que vem de lá, que não é mais as blusinhas da Shein, é coisas com tecnologia. E isso foi um objetivo definido lá em 2003 pelo governo Hu Jintao. O governo Hu Jintao, que governou a China de 2003 a 2003, definiu, né, o China Made It 2025, ou seja, a China fazer produtos de alto valor agregado até 2025. Um plano de investimento em aumentar o comércio exterior, as empresas, o governo chinês, governos provinciais, governo central, investir em empresas que, né, buscariam desenvolver novos produtos e serviços, novas tecnologias e, a partir disso, aumentar a participação chinesa no comércio mundial. Então, assim, política industrial, política de crédito, né, mais barato, porque uma empresa não vai tomar crédito, né, que nem toma aqui no Brasil, né, com essas taxas absurdas que os chineses se assustam, inclusive, quando a gente fala do spread bancário brasileiro. Eles falam, gente, mas como é que vocês conseguem produzir alguma coisa com uma taxa dessa? Então o Lenin coloca isso, né, o desenvolvimento de grande monta na mão do Estado, você tem o capitalismo, né, as forças do capitalismo atuando no mercado, né, chinês, porque às vezes até no Brasil tem esse debate tosco, que as pessoas às vezes confundem o mercado financeiro com o mercado de um modo geral. Não, o mercado é onde as trocas ocorrem, né? E você tem alguns setores privados que atuam nesse mercado. E você tem na China, atuando no mercado chinês, players com capital privado, mas que vão servir a essa estratégia do Estado chinês. E principalmente do Xi Jinping agora. Que o Xi Jinping ele tem uma noção muito clara do que é o China Dream. Chegar em 2049 de fato como a maior economia do mundo, altamente desenvolvida e que tem um controle muito forte sobre aquele terceiro ponto que o Lenin traz no Estado de Revolução, que é o quê? O controle do comércio exterior. A China hoje, por exemplo, a conta capital chinesa ela é fechada. Por quê? Porque não é que nem no Brasil que entra e sai capital galega, né? Entra, vem aqui, ganha taxa de juros, especula pra caramba, né, e depois vaza com lucro. Não. Né? Se você vai entrar na China, capital produtivo tem que ficar no mínimo 18 meses, né? Tem que pedir autorização para o setor que você vai atuar, porque depende se for um setor estratégico, não pode entrar, né? Porque a estratégia do governo chinês é muito clara em restringir alguns setores ou para as empresas chinesas privadas, nacionais, ou para empresas estatais. Então, o governo chinês ele coloca em prática, do meu ponto de vista, tudo aquilo que o Lenin propõe no Estado de Revolução. Que ele tenta colocar na NEP, de uma certa forma teve um sucesso, né? E a partir disso que a União Soviética decola para valer. Que vai se preparar, inclusive, para a guerra patriótica deles, que é a Segunda Guerra Mundial. Estou dizendo tudo isso por quê? Porque a China ela tem uma rota, ela tem um caminho nesse mundo. Né? Muitas vezes a gente pensa, nossa, o que levou os chineses a, né, fazer tudo isso? China Dream, você
100 anos da Revolução, chegar a um país de renda média. E isso tem gerado cada vez mais o quê? Consequências. Essa estratégia chinesa de desenvolvimento, ela tem gerado consequências, né, no mundo inteiro, sem falar internamente. Que consequência eu estou falando? Você imagine que, desde o século XIX, quando os ingleses eles estabelecem a partir de 1815 um novo mundo, né, após a derrota napoleônica, enfim, que eles vão estabelecer a hegemonia deles, disso deriva inclusive a vinda da família real, a independência brasileira, a abertura de mercados, enfim, tudo que eles fizeram aqui, os tratados desiguais que minou a nossa indústria desde o início. Você tem sempre um país que ascende em meio a um país que está em descenso. A história do mundo, né, dos últimos 500 anos para cá, mostra. Portugal estava decaindo, a França, a Holanda ascendendo. A França e a Espanha e a Holanda ascendendo. A Holanda decai e os ingleses, a partir de 1815, ascendem. Ascendem e criam todo um sistema internacional para servir a si. Acaba a Segunda Guerra Mundial, os americanos vão assumir o lugar dos ingleses. E aí que vem toda essa estrutura internacional que a gente tem aí com dólares, instituições internacionais, Nações Unidas, OMC, que o presidente Lula fala tanto, né? Ou seja, o Fundo Monetário, o Banco Mundial, enfim, tudo isso que é bom ou não, mas foi criado por eles, né? E agora a gente tem um novo contexto de transição. Um contexto em transição em que desde 78 você tem um novo país ascendendo, com uma estratégia muito clara de o que é o desenvolvimento para eles, do que eles querem fazer enquanto sociedade, né? Que nem diz o Elias Jabbour, é uma nova forma de sociabilidade que a gente tem visto na China hoje, né? É um país que tem 500 mil anos de história, mas que rompeu, né, com séculos de atraso. E agora quer estar na vanguarda tecnológica, na vanguarda civilizacional, inclusive, né? E você tem, de outro lado, um país que sentiu a porrada. Quando você olha o Trump, a partir de 2016, o que ele vem fazendo, quais são as primeiras medidas desde 2016, algo que não é novo? Tarifa. Por que ele vai meter tarifa em todo mundo? Diz ele que é porque pode, né? Porque pode... Até que pode, né? Até pouco tempo, né? Vai ser pouco tempo que ele pode, né? Mas por que vocês acham que o Trump, a primeira medida que ele vai fazer lá em 2016 são as tarifas? Tá. Tentar proteger. Trazer de volta o chivercada a indústria que ele pediu para a China. Para Trazer de volta a produção pelo do país. Trazer de volta a produção, você reindustrializar, enfim, mas eu iria mais além. Na verdade, ele quer usar a economia americana de forma a coagir, né, todos os outros países a deixar de comercializar com a China ou reduzir o comércio e se sujeitar aos Estados Unidos. Eu acho que hoje está tarde devido a um motivo. Eles soltaram o tigre da jaula. Né? Eles soltaram o tigre da jaula por quê? Porque a partir do momento que eles se aproximam da China, a partir de 78, dos anos 70, de um modo geral, começa 71, mas 78 a coisa decola na China. Né? Eles ensinaram os chineses uma coisa que é, digamos, é a morte, né, do poderio americano desde aquela época, e hoje está muito claro isso, que é você domesticar um sistema que os americanos dominavam, que é o capitalismo. O capitalismo ele tem uma coisa que ele destrava, né, as potencialidades humanas para o bem e para o mal. E quando isso está sob um controle político, e é essa a grande sacada chinesa, é esse o socialismo com características chinesas, a política comandando todo o aparato econômico. A política, o Partido Comunista Chinês conseguiu estabelecer um regime de acumulação de capital na China em que essa acumulação serve aos interesses políticos do país. E essa é a grande divergência para o capitalismo americano, por exemplo, em que os bancos mandam na política. Os bancos financiam nos Estados Unidos, as big techs, enfim, a política, e controlam a política de um modo geral. Na China é o contrário. É o Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, principalmente,
ditando para onde as forças econômicas chinesas vão. Digamos, o Partido Comunista Chinês é a cabeça de um exército que ele atua em cada setor que ele entra para vencer. E nesse sentido, você tem os norte-americanos sofrendo uma porrada muito grande, tomando na cabeça muito forte. Por quê? O que caracterizava os Estados Unidos desde 1945? Era ser a maior potência militar, junto com os soviéticos, após a Guerra Fria se tornar a única. É um poderio político incontestável, eles fazem e desfazem no mundo inteiro, né? O dólar é a moeda reserva mundial, né? A moeda de referência, a maior economia, as maiores empresas tecnológicas, padrão cultural disseminado, consumismo, né? Os iPhones da vida. Ou seja, a maior máquina militar. A grande questão é que agora eles tecnologicamente estão para trás, né? Eles desenvolveram o 4G, os chineses foram lá, pegaram o 4G e a partir disso, né, passaram a desenvolver o 5, o 6, estão no 7. Se você pegar indústrias automobilísticas, até 1978, quantas indústrias? Oi? Não, mas o 800? hospital do 8G é lá no Juazeiro do Norte, que é do Juazeiro do Norte. É lá onde o Padre Cícero fazia, é lógico, luva de mox, axis, bota. Ele não é fácil, né? Pô. Acho que não pode falar de Ceará aqui em Santos, né? Bom, vamos lá. Então você tem indústria automobilística. Até os anos 80 e 90, que indústria a China tinha de automóveis? Não tinha nada, né? O Brasil estava muito bem obrigado naquela época, né? E hoje a China tem BYD, Great Wall Motors, enfim, a Huawei está entrando, a Xiaomi está entrando. A Xiaomi de celular está agora virando uma empresa automobilística. BYD. Ou seja, e se você... Tem participação estatal. Participação estatal. E quando você olha, são carros melhores hoje do ponto de vista de tecnologia e mais baratos. Então a gente vai pegar a tecnologia. Vamos falar agora de telecomunicações por satélites. O Elon Musk soltou aí essa rede de satélites que fornece internet para o mundo inteiro, né, em lugares remotos e tal. Se você meter um Google aí agora, você vai ver os chineses agora colocando os foguetes dele, o Longa Marcha. Vão criar também uma constelação de satélites para disponibilizar satélites também. Os caras estão competindo nisso agora. Redes de telecomunicações, de um modo geral, estão dominando. Quando você pega inovações tecnológicas do meio empresarial, se você pega computadores, né, agora estão partindo para o desenvolvimento de plataformas eólicas, de petróleo, inclusive. É uma coisa gozada, estive em Hong Kong em 2023, né? Com fusão nuclear, exatamente. Isso. Exatamente. Ceará é foda, né? Mas enfim, quando você olha, eu tive uma experiência assim que eu fiquei até assustado, né? E depois eu fui ver os números, eu falei, pô, mas esses chineses são do caralho, meu. E inauguraram agora uma mais alta, né? Estava eu lá em Hong Kong, passeando com uma pessoa lá, tal, em 2023 isso. Queria dar uma volta pela orla lá e conhecer, né? O bom da China é que você tem que andar, aí você vai vendo as coisas, mete um tênis ali, vai caminhar. E eu tava de frente pra Bahia, né? Que nem a gente aqui de frente pra praia e tal. E lá de longe eu vendo lá um monte de navio, gente trabalhando e guindaste, e os navios lá. Eu falei, caramba, mas o que é isso aqui? Eu parei, eu vou parar pra olhar. Os chineses desenvolveram tecnologia para levantar aquele estandarte de uma usina eólica, que é lá do ventilador, né? Em que ele coloca o estandarte, coloca as pás e bota para funcionar em 40 minutos. 40. Eu fiquei olhando as 5 relógios aqui contando. Um estandarte, 40 minutos, só que eles estão, criando, que eles chamam lá agora de fazendas de geração de energia, porque venta muito.
A lei chinesa de energia eólica, ela é de 2012. 2012. Enquanto no Brasil nem a lei para usinas offshore, usinas, né, no mar a gente tem ainda. Detalhe, a China em 2008, nesse setor específico, ela estava em 29ª colocação. A Alemanha liderava a produção desses equipamentos. Em 2018, isso, os dados fui buscar e vi. Em 2018, 10 anos depois, a China estava em primeiro. Ou seja, tudo que eles entram, né, eles entram rasgando, eles entram, né, de uma forma que você não consegue competir. E você tem um país que estava acostumado com o poder, estava acostumado com a riqueza, estava acostumado a ditar ao mundo o que era certo ou errado, a polícia do mundo, né, usando a sua economia enfim, de forma política, né, e que agora enfrentam um concorrente para valer, né? E geralmente, quando você olha na história do mundo, países que estão em ascensão, geralmente eles se chocam com países que estão em descenso, porque quem está decair não quer decair. E o Trump é a resposta a isso. Ele faz essas medidas translocadas, ele tenta colocar o mundo de joelho, por quê? Porque os chineses chegaram para ficar. Em qualquer setor, em qualquer área. Se você pegar o que o Xi Jinping tem feito, né, desde 2013, a nova Rota da Seda, a Belt and Road Initiative, né, você criar corredor logístico terrestre indo até a Espanha, um corredor naval, marítimo, pegando todo o Sudeste Asiático, que é a região que mais cresce do mundo hoje, chegando à África, chegando à América do Sul. Ou seja, os chineses trazendo, né, todas as economias do mundo para o quê? Para orbitar em torno da economia chinesa. Obviamente que isso vai ter uma reação, os americanos não vão ficar olhando. Né? Não vão mesmo. Eu vou dar na cabeça desses caras para ver qual que é deles. E o Trump está fazendo isso. Há até um dado, né, que eu até pensei em trazer aqui, mas depois eu posso até mandar para o Big aqui e ele passa para vocês, né, do comércio internacional em 2000, no ano 2000. Os americanos sendo o principal parceiro comercial e de investimentos de qualquer país do mundo. 2024, os americanos só são parceiros da Europa Ocidental, o restante é uma coisa absurda como muda. 2024, os chineses se tornam o maior parceiro comercial de quase 90% dos países do mundo. 90%. Você tem hoje 192 países, quase 90% dos países do mundo tem na China o seu principal parceiro comercial e ou investidor. Então os chineses adentraram, né, nessa rota agora em que eles vão assumir a liderança. E mais uma vez eu digo, o Trump ele é uma resposta a essa ascensão chinesa, a esse movimento chinês que começa em 78. Né? Quando o Trump fala Make America Great Again, fazer a América grande de novo, é para quem, cara pálida? Make America Great Again para quem? Para os caras que trabalhavam lá nos anos 70 em Detroit, na indústria automobilística, do meio oeste americano, né? O cinturão da ferrugem que chama, de empresas, né, que estavam lá, empresas americanas, quando a China se abre, olha o impacto da China, né? Uma coisa que dura. A China se abre a partir de 78 e quais são as primeiras empresas que saem dos Estados Unidos para ir para a China? A indústria automobilística. E aí você pega, né, o cara que estava há 30, 40 anos trabalhando numa indústria automobilística e agora do nada está desempregado, né, nos Estados Unidos, não está se requalificando para uma nova economia, não que ele não queira, né, mas ele, né, vinha de uma vida inteira nisso e agora se vê o quê? Na lona, né, perdeu tudo. E as empresas americanas, a partir dos anos 80, vão para os Estados Unidos, a Chevrolet, a GM, enfim, a Ford, saem para o mundo inteiro, não só para a China, mas principalmente para a China. As empresas europeias. E esse cara, no meio oeste americano, a vida dele, né, agora está com problema. Né? Os filhos vão estar com problema, enfim. Uma economia que está cada vez mais polarizada entre poucas pessoas que têm muito e muitas pessoas que têm pouco para o parâmetro deles. Né? Que não estão nas grandes universidades, trabalhando em bancos, enfim.
1978 até 2016, isso tem cerca de 40 anos aí que a sociedade americana patina, os salários reais não aumentam, né? Teve um aumento agora com o Biden, mas você imagina o cara desde 1980 até o Biden ganhar, ganhando $7 por hora. Não mudou. Os $7 ficou estagnado desde o Reagan. Chega um momento em que esse cara fala, peraí, tem que mudar essa porra toda, né? Desculpa a palavra. Tem que mudar porque os caras que estão aí no poder não faz nada, né? Os salários não aumentam, a minha vida só está piorando em termos relativos, né? O sistema bancário manda e desmanda, enfim. Nós aqui do meio oeste estamos esquecidos. Ou você está na Califórnia ou você está em Nova York. O resto é esquecido. E aí chega um cara que nem o Trump e vai falar, eu vou devolver o teu emprego. As empresas vão voltar para cá. Fazer a América grande de novo é trazer essas empresas que estavam na China de volta a produzir aqui, pagando um maior salário, porque você precisa de emprego de novo. É requalificar vocês. Esse é o Make America Great Again. Fazer a América de novo para os americanos que perderam tudo quando as empresas foram para a China. E aí a China é a grande vilã. É por isso que ele mete 100% de tarifa sobre a China. Se você olhar do ponto de vista empresarial, do ponto de vista do capital, não há nenhum sentido para o governo americano fazer isso. Por quê? A partir do momento que você mete 100% de tarifa na China, 140% que nem fizeram, determinados setores, você trava a economia americana, que ela é altamente ligada às empresas com a economia chinesa. Você aumenta o custo para os Estados Unidos. Só que o Trump ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado o quê? Com a base dele. E a base dele necessita o quê? De respostas contra o mal chinês que tomou seus empregos, contra as empresas chinesas que estão tomando o lugar das empresas americanas, no sentido de vendas no mercado americano. As empresas de tecnologia chinesas, por exemplo, aqueles aparelhinhos de celular, de internet, enfim, você tem quem? A ZTE, a Huawei, a LTE e mais alguma outra aí. Alguma empresa americana que a gente conhece de equipamentos de internet móvel? Não tem. Ao mesmo tempo, né, você tem as empresas chinesas invadindo não só o mercado americano, mas aqueles mercados que ainda eram cativos para os Estados Unidos, né, no mundo, também estão sofrendo, porque os chineses invadiram a Europa também. O mercado cativo para as empresas americanas venderem seus produtos. Exemplo prático, Mercedes-Benz está agora demitindo, se eu não me engano, acho que são 40 mil funcionários da sua rede global. Por quê? Porque está tendo queda na lucratividade. Nem a Mercedes-Benz, enfim, empresas tradicionais estão conseguindo competir, porque a China entrou no mercado mundial em todos os setores e a participação cada vez maior chinesa, dialeticamente, para pegar o Marx aí, ela representa o quê? Uma diminuição da participação do comércio de outras empresas nesse mesmo mercado global. E a China não para. Ela cresce cada vez mais, as empresas crescem cada vez mais. Quando você olha a Belt and Road Initiative, investimentos mundo afora para trazer as economias mundo afora num cinturão, numa rota em que os insumos, em que os produtos cheguem à economia chinesa e a economia chinesa consiga dispersar também seus produtos. Se você pegar do ponto de vista da coordenação política, o BRICS, que é o tema dessa mesa, né, que eu vou deixar para o Breno, enfim, vou falar só mais sobre China. O que é o BRICS, de uma certa forma, no mundo que a gente vive hoje? É um agrupamento de países, para ser exato no conceito, agrupamento de países que se reúnem com a China liderando, né, visando a... Oi? Está se inscrevendo, cara. Está se inscrevendo já? Não, fica tranquilo. Não, mas tá tranquilo. Tem mesa. Tô sentindo uma animosidade aqui, hein? Ali é o estilo News, aqui é o estilo Big Head. Mas chinês, não vai dar mesa. Aqui na China, né, o problema é que China, a gente nunca teve a oportunidade de escutar e nós deixamos, eu falei, ó, de 20 a 30, 40 minutos, fica à vontade. Não, mas já tô terminando já. Tem a liberdade. Para finalizar, pessoal, o que significa o BRICS, né? E o Banco dos BRICS, principalmente, né? Significa um grupo de países que hoje é liderado pela China e que está se
propondo a ser uma alternativa para a humanidade. Né? O BRICS não é somente um grupo de países que quer ter uma maior participação no comércio, que quer ter uma maior participação no debate político. O BRICS é uma alternativa. É uma alternativa no sentido de que, olha, um outro caminho é possível que não seja esse caminho, né, de moer gente, que é o caminho que os americanos apresentaram ao mundo pós-45, que o lucro está acima de tudo, em que nós não podemos ter bens públicos nacionais e globais. Não, sim, nós podemos. Né? Quando você coloca, né, o BRICS em perspectiva, você tem ali, né, grandes economias e uma economia que é a chinesa, que busca financiar projetos do mundo inteiro. É uma coisa gozada, porque assim, por meio dos BRICS, né, eu tenho muitos alunos, tenho cerca de 400 alunos por semestre, né? E os alunos sempre me procuram, né? Enfim, querem fazer, sei lá, mestrado fora, assim que se formar, tudo. E sempre nas vias tradicionais, ou pela CAPES do governo brasileiro, CNPq e tal, ou pela agência americana aí, que hoje está, né, cortando tudo. E eu falo, por que vocês não tentam, né, pelo governo da China? Aí os alunos vão lá e abrem, né, na página da Embaixada Chinesa no Brasil, um programa chinês que oferece mais de 100 bolsas de estudo para graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado para alunos até 45 anos que querem ir para universidades chinesas. Tá novo ainda. Tá novo ainda. Eles dão a bolsa de estudos, eles dão alojamento em universidade, que é um alojamento bacana, seguro-saúde, e ainda as taxas escolares. Você não paga nada. Ou seja, e alunos que já estão indo aqui, da Unisantos, que a gente já está mandando para lá, que eu estou fazendo meio campo. Isso através do quê? Dos BRICS. Então, a China, ela coloca, os BRICS uma nova perspectiva, uma alternativa frente a essa hegemonia capengante, sanguinária, nojenta, que financia. A gente tem aqui a bandeira da Palestina. Eu fui casado com uma árabe, meu primeiro casamento eu fui casado com uma árabe, meu sogro era ex-presidente da Federação de Entidades Árabes de São Paulo. Viajei para Palestina, fui para Belém, Bethlehem que eles chamam lá, Ramallah, Jerusalém. E quando você olha tudo aquilo, entrei em Gaza já, em 2013, né? E quando você já viu aquilo lá e vê o que está acontecendo, né? Não é o Estado de Israel, não é o sionismo que está por trás daquilo. Que está fazendo aquilo são os norte-americanos. Eles enviam armas, eles aprovam as leis do Congresso americano para dar suporte político e militar e financeiro para Israel, suporte político e diplomático na ONU, porque não tem nenhuma ação das Nações Unidas por causa disso. O Congresso americano aprova envio de armas. O Tesouro americano financia a compra de armas dentro dos Estados Unidos para a Força Aérea Americana meter em aviões e mandar para lá. Para o quê? Para matar gente, para matar a Palestina. Para fazer a limpeza étnica, para fazer o genocídio, para, enfim, 70 mil mulheres e crianças. Né? Dizem 40 mil, eu trabalho com o número de 70, pelo que eu leio. Né? 70 mil mulheres e crianças que foram dizimadas sem ter culpa. Né? Sem ter qualquer tipo de meio de se defender. Né? De uma gente escrota, bandidos, ladrões de terra. Né? E isso acontece por quê? Porque os norte-americanos aprovam. Então a ascensão chinesa, a ascensão dos BRICS é de uma certa forma uma ação, uma resposta, é um não a tudo isso. É você não aceitar mais esse estado de coisas que os americanos colocaram em prática desde a Segunda Guerra Mundial. Quando o presidente Lula bate o pé e fala, eu não vou abaixar a cabeça para esse cidadão aí que tá metendo tarifa e quer que a gente vá que nem cachorro. Não vou. E ele faz o que em seguida? Liga pro Xi Jinping, liga pro Putin, pro Modi da Índia, pro famoso da África do Sul, né? Liga pro pessoal do Irã, faz um auê, por quê? Porque agora o mundo é outro. Uma coisa gozada, que eu até dei risada antes de ontem, eu estava lendo uma reportagem para finalizar, né? Os agricultores americanos de soja estão quebrando e a gente tem que rir. Nosso sorriso, né? Não sei se você viu a matéria. Estão quebrando. Aí o governo americano está parado, porque está no calote lá que não aumenta a dívida, eles não têm dinheiro nem para... É um shutdown, né? Entrou em shutdown e não tem dinheiro. E o governo
Trump quer liberar 40 bilhões para os caras, mas não tem como liberar, e os caras estão pedindo pelo amor de Deus, por quê? Em setembro, a China comprou 85% da soja mundial e 85% da soja mundial estava saindo aqui de Santos. Ou seja, desviaram o comércio dos Estados Unidos para o Brasil. Né? E por que os chineses fizeram isso? Porque a soja brasileira é mais barata ou é melhor que a americana? Não, está em pé de igualdade, os dois são grandes produtores. Em solidariedade ao que os americanos fizeram com o Brasil nas tarifas, a humilhação que foi. Né? Então os chineses desviaram o comércio, 85% da soja que saiu do país saiu daqui de Santos. Né? E foi direto para a China, e aí você tem os caras lá quebrando. Então um novo mundo é possível. Né? A China, eu acho assim, é muito interessante a gente olhar esse país mais a fundo, porque a China nos traz ensinamentos muito fortes em termos de, né, se colocar diante de desafios e superá-los. Né? Os chineses fizeram a revolução deles, né, e deram uma lição ao mundo, né, de como a gente deve se unir enquanto, né, seres humanos que podem viver melhor, que podem buscar algo que, enfim, deve ter um sentido, né, de se viver. Não é à toa que eles estão há 5.000 anos aí, né, invasões, humilhações, né, e hoje estão voltando ao lugar que era deles. Né? Então a China é um grande caso, né, a ser estudado, e principalmente por nós brasileiros, que às vezes a gente está meio, né, perdido no mundo. É isso.